pessoal, então boa noite a todos. Meu nome é Felipe Almeida, eu sou o presidente do Departamento Brasileiro de Ligas Acadêmicas de Cirurgia Cardiovascular e essa é a segunda parte do nosso webinar acadêmico, com o intuito de apresentar os outros 4 temas livres que foram classificados para apresentação oral. Novamente, eu quero agradecer à sociedade, na figura hoje do seu vice-presidente, o Dr. João Carlos Leal, pela oportunidade de estar sempre nos auxiliando e sempre nos motivando a realizar nossos eventos. Agradecer a presença de novo do Dr. Rui, diretor de Educação e o patrono do nosso departamento acadêmico. A Merit e a Sandra pela organização do webinar, por toda a parte da logística, tanto dos apresentadores, quanto também de toda a organização do próprio webinar e a gravação e divulgação. Os nossos membros da comissão avaliadora, Dr. Henrique Muraki, que está se conectando, Dr. João Carlos Leal, vice-presidente da sociedade, Dr. Gabriel Ligori, um dos antigos membros do departamento, bem como os acadêmicos Diogo Souza e Fernanda Bezerra, que fazem parte da diretoria da próxima gestão. Agradeço a todos os cirurgiões que vão comentar nossos trabalhos hoje e também a todos os acadêmicos que estão participando aqui com seus temas livres. Agradeço para todos os nossos participantes, já temos 55 participantes, é um número excelente, como eu disse ontem, muito maior do que os números que normalmente a gente consegue nos congressos presenciais. Isso é excelente, divulgar o trabalho dos nossos acadêmicos e mostrar também a qualidade das nossas produções. Só quero, de novo, falar um pouquinho sobre as regras das apresentações. Os temas livres vão ter um tempo máximo de duração de 10 minutos de apresentação. Se aos 9 minutos vocês ainda não tiverem concluído, vocês serão avisados que tem mais 1 minuto para a conclusão. E logo após, o cirurgião comentador vai ter 5 minutos para fazer um comentário e vocês, nesse mesmo tempo, para responder. Tá? A gente vai seguir a ordem que já foi divulgada antes. Eu só quero passar a palavra antes para o Dr. Rui para que ele também faça suas considerações iniciais. Boa noite a todos. É um grande prazer ver este webinar, essa segunda parte do webinar de temas livres. E um prazer maior ainda de eu poder contar com 3 ex-presidentes, um presidente e um futuro presidente do Departamento de Ligas nessa parte. Quer dizer, eu vou ter que contar um pouquinho da história, quer dizer, só para o Dr. Murá se ajeitar, mas tudo começou com uma conversa em Recife, se não me engano, não foi, Davi? Que o Davi se aproximou de mim, quer dizer, que eu estava lá num congresso junto com um menino de Manaus. Me lembra o nome, Davi? Ademar Brito. Ademar Brito, exatamente, que é do Amazonas e que estavam com interesse em formar alguma coisa. Nós conseguimos montar o primeiro congresso, que não foi um congresso, mas foi uma reunião em Porto Alegre, e o primeiro congresso foi em Alagoas, em Maceió. E o Davi não foi presidente nunca porque acabou por outros motivos, mas ele é basicamente, para mim, um membro fundador e primeiro presidente ad hoc da Liga. Gabriel foi o primeiro presidente das Ligas naquela altura e a Leila passou por isso também, e todos eles tiveram uma responsabilidade e todos eles fizeram um trabalho brilhante dentro das suas gestões, que eu muito admiro pela proatividade que os académicos têm, e exatamente por isso a gente tem que ajudar em tudo o que for possível. Hoje está o Felipe, amanhã vai estar o Diogo, de presidente, provavelmente as coisas se sucedam, tem muita gente que poderia ter sido durante essa gestão, mas por problemas de chegarem no 5º e 6º ano não podem, a Pâmela sabe disso, mas o trabalho que é feito dentro de outras instituições, como em Presidente Prudente, feito pela Pâmela, ela marca muitas atividades dos académicos, e isso aí é o que nós levamos para o futuro. Então, eu continuo achando extremamente importante esse departamento, sempre vai ter o meu apoio pessoal, e tenho a certeza que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardíaca, através da sua direção, vai apoiar os académicos, porque vocês são o futuro da sociedade.
tanto vocês como residentes são o futuro. Simplesmente eu gostaria de só fechar isso tudo antes de passar para o Tiago, para a Pam, que são os próximos coordenadores, dizer o seguinte: no final das 4 apresentações, a banca examinadora, a banca avaliadora vai se reunir, nós vamos cortar os microfones de todos, nós vamos nos reunir virtualmente também, para ver as notas, e assim que deve demorar uns 10 a 12 minutos para a gente planilhar tudo isso, os resultados saem imediatamente, quer dizer, vão ser liberados os resultados, porque daí todo mundo fica sabendo quem ganhou, quem não ganhou, e eu acho que isso é importante. Daqui a 15 dias, cada um dos participantes, tanto a banca avaliadora, como os comentadores, como os próprios autores, só eles receberão um certificado da sociedade dizendo que isso foi apresentado. Evidentemente, os coordenadores dos webinários também. Quem assistiu, que isso não tem como provar quem esteve junto, mas vocês que estão aqui ao vivo desde esse tempo, vocês vão ter essa oportunidade. Tá certo? Muito obrigado a todos de novo e eu vos vejo depois no resultado final. Eu vou passar então a palavra para o Tiago, que vai ser o nosso coordenador das atividades de hoje. Tiago? Boa noite, obrigado, Dr. Rui, obrigado, Felipe. Vamos dar início às nossas apresentações, então. Sejam todos muito bem-vindos. Nossa primeira apresentação vai ser da Camila Calas Web, com o tema Avaliação odontológica prévia à cirurgia cardiovascular diminui complicações pós-operatórias. A Camila é da Universidade do Vale do Sapucaí de Pouso Alegre, Minas Gerais. Boa noite a todos. Vou compartilhar a minha tela aqui. Certo. Só lembrando, quem vai comentar o trabalho vai ser a doutora Leila Barros. Doutora Leila Barros. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de estar agradecendo a oportunidade de estar podendo compartilhar o meu trabalho com os senhores. E o meu nome é Camila, eu sou acadêmica do 4º ano de Medicina da Universidade do Vale do Sapucaí de Pouso Alegre, Minas Gerais. E o tema do meu trabalho é a avaliação odontológica e endodôntica no pré-operatório de cirurgia cardíaca. O meu trabalho ele foi desenvolvido no Serviço de Cirurgia Cardiovascular do Hospital das Clínicas Samuel Libânio, aqui em Pouso Alegre. E o meu tutor, o meu orientador, foi o professor Alexandre Webb. A abordagem integral do paciente, não somente nos aspectos relacionados à patologia de base, mas todos eles, incluindo os cuidados com a cavidade bucal, eles são fundamentais para o paciente submetido a um procedimento de baixa, média ou alta complexidade, para que esse paciente tenha uma boa evolução, ou seja, uma evolução livre de complicações. As doenças infecciosas na cavidade oral, elas podem estar predispondo esse indivíduo ao desenvolvimento de gengivite e periodontite. A pneumonia bacteriana, doenças cardiovasculares e sepse são algumas das complicações que podem decorrer desses patógenos advindos da cavidade oral. Existem 2 vias de contaminação. Uma delas é a via respiratória, ou também conhecida como forma indireta, que ela decorre da aspiração do conteúdo bucal contaminado, e também a via hematogênica, ou forma direta, que ela ocorre através da invasão bacteriana dos tecidos periodontais desse paciente. Ambas essas vias de contaminação, elas promovem um aumento sérico dos mediadores químicos inflamatórios que são produzidos na infecção, sendo eles a proteína C reativa, o fator de necrose tumoral, além das interleucinas, principalmente IL-1 e IL-6. Então, no pós-operatório de cirurgia cardíaca, o paciente vai ter um aumento da atividade enzimática, vai ter uma alcalinização do meio e, além disso, um crescimento de bacilos proteolíticos gram-negativos, sendo que eles podem ser anaeróbios e também aeróbios,
sendo o principal aeróbio a bactéria Pseudomonas. Então, nós vamos ter o trauma operatório da cirurgia cardíaca, mais os procedimentos que o paciente é submetido na UTI. E isso causa uma quebra da homeostase bucal desse paciente, levando a uma manifestação ou agravo de infecção periodontal anterior. Também é importante ressaltar que as complicações decorrentes da falta de higiene oral estão diretamente relacionadas ao aumento da permanência hospitalar desse paciente. E, além disso, o Ministério da Saúde nos traz um dado que, no Brasil, 17% da população adulta e menos de 2% dos idosos apresentam saúde periodontal, ou seja, a maior parte da população brasileira tem uma saúde bucal precária. Devido a essa alta prevalência de sepse e infecção periodontal, é fundamental o avanço nas pesquisas sobre essa correlação. E o desenvolvimento de protocolos, de estratégias para estar estabelecendo esse diagnóstico, o tratamento e o controle desses focos infecciosos nos pacientes que são submetidos à cirurgia cardiovascular é fundamental. Então, nós podemos considerar, primeiramente, que a negligência em diagnosticar e tratar esses focos infecciosos periodontais antes de submeter o paciente ao procedimento de alta complexidade, que são os procedimentos cardíacos, talvez justifique parte de 42% dos casos de CEP no pós-operatório. E também que o diagnóstico, o controle dos focos infecciosos na cavidade bucal, a drenagem dos abscessos e os desbridamentos dos tecidos necróticos periodontais, eles são procedimentos rápidos, viáveis e têm baixo custo. Então, o objetivo do meu trabalho foi instituir um protocolo de atendimento odontológico pré-operatório a pacientes submetidos à cirurgia cardiovascular e correlacionar possíveis complicações pós-operatórias. Em relação à casuística e os métodos, de junho de 2015 a junho de 2019, aqui no nosso serviço de cirurgia cardiovascular do Hospital das Clínicas Samuel Libânio, foram operados 918 pacientes em caráter eletivo. E desde 2 de junho de 2015, eles são submetidos à avaliação odontológica por uma equipe multidisciplinar de odontologia. Nós elencamos esses 918 pacientes em 2 grupos de acordo com a sua condição bucal, sendo eles o grupo A e o grupo B. O grupo A contemplou os pacientes avaliados e tratados pela odontologia. Já o grupo B contemplou pacientes não avaliados pela odontologia. E nós analisamos 3 variáveis, sendo elas o tempo de internação em dias, o uso de antibióticos em porcentagem e a mortalidade pós-operatória. Dos 918 pacientes, que foi o total, 358, o que é mais ou menos 39%, foram submetidos à avaliação odontológica. A média de idade foi de 60 anos e o sexo masculino prevaleceu. Vejam os senhores no gráfico ao lado, podemos comparar os pacientes que foram analisados pela odontologia e os que não foram analisados, avaliados pela odontologia. Em relação ao tipo de procedimento em pacientes avaliados pela odontologia, os 358, nós tivemos prevalência da cirurgia valvar, o que está representado em vermelho como 57% dos pacientes. Em segundo lugar, 35% dos pacientes realizaram a cirurgia de revascularização do miocárdio e 8% outras cirurgias. Desses pacientes, a avaliação odontológica ocorreu da seguinte forma: 100 deles apresentavam dentes naturais sem prótese, 15 dentes em bom estado com prótese, 173, o que é a maioria, eles eram desdentados, superior e ou inferior com prótese removível. 52, doença
periodontal moderada ou severa e 18 pacientes com outras condições. Sendo importante ressaltar que todos esses pacientes que tinham qualquer alteração da higiene bucal foram tratados. Em relação à evolução conforme as variáveis analisadas, nós temos representado no gráfico, pela coluna azul clara, os pacientes que foram avaliados pela odontologia e pela coluna azul escura, os pacientes que não foram avaliados pela odontologia. Em relação ao tempo de internação hospitalar, temos 7,2 para 12,1, uso de antibiótico terapia 22,4 para 33,3 e mortalidade 1,2 para 2,38, sendo que apresentam relevância estatística as variáveis tempo de internação hospitalar e uso de antibiótico terapia. Então, senhores, nós concluímos que os pacientes candidatos a procedimentos cardiovasculares eletivos, eles devem ser submetidos à avaliação odontológica prévia, pois eles apresentam condições de higiene bucal precárias. E, além disso, que o tratamento odontológico prévio, quando comparado a pacientes sem avaliação prévia, apresentam menor tempo de internação e menor uso de antibióticos no pós-operatório. Esse foi o meu trabalho, muito obrigada. Parabéns pelo excelente trabalho, Camila. Obrigado por contribuir com a gente. Agora eu passo a palavra para a doutora Leila Barros, que é a comentadora do trabalho. Boa noite. Meu nome é Leila, eu sou residente de cirurgia cardíaca R3 hoje da Santa Casa de São Paulo. Para mim, assim, ver esses trabalhos apresentados no Congresso Acadêmico é muito gratificante, né, por ter feito parte do departamento acadêmico no passado. A gente vê a evolução e o empenho dos acadêmicos para elaborar esses projetos aí. E queria parabenizar a Camila pelo trabalho. Obrigada. Parabéns, Camila. A gente sabe como é difícil, né, conduzir, né, um projeto dentro da graduação, né. E eu fiz uma análise baseada na sua aula, né, e no resumo que me foi enviado do seu trabalho. Tem algumas considerações que eu acabei anotando aqui. Certo. O que é que me chamou a atenção, né, primeiro da sua casuística, né, a maioria dos pacientes foram homens, né, e a maioria dos pacientes, como você mostrou na sua apresentação, são pacientes que são desdentados, né, mostram uma condição social bem difícil. Provavelmente, a maior parte desses pacientes realmente não teve acesso à saúde bucal adequada ao longo da vida. Em relação ao desenho do trabalho, eu acabei vendo também, comparando os dois grupos, que a gente viu a análise de todas essas variáveis que você mandou para a gente, né. Em relação aos pacientes que não foram avaliados, não tiveram avaliação odontológica, tá? Foram 560 pacientes, 60% deles fizeram revascularização do miocárdio e 32% deles fizeram a cirurgia de troca valvar. A gente sabe da importância da prevenção da endocardite infecciosa quando esses pacientes fazem a troca valvar, né, que existe guidelines de recomendação. Então, minha primeira pergunta seria, como é que vocês fizeram a avaliação especificamente desses pacientes que foram submetidos à troca valvar, na prevenção de endocardite infecciosa? A minha próxima pergunta seria a respeito do protocolo e do custo, né? Como que foi feito esse protocolo? O paciente chegava para vocês no ambulatório, vocês encaminhavam para o dentista. Quantas consultas foram feitas? Como é que foi feita a análise? Foi análise clínica e laboratorial e radiológica? Como é que isso foi feito? E eu queria saber se vocês fizeram a análise de custo, que você acabou falando na sua aula que tem uma redução do custo quando você faz a avaliação odontológica desses pacientes. Além disso, eu queria perguntar a respeito de recidivas, né? Os pacientes diagnosticados que vocês trataram, se teve algum tipo de recidiva no pós-operatório da cirurgia. Muito obrigada. Obrigada, doutora Leila, pelas perguntas. Vamos lá, que foram várias. Primeiramente, todos os pacientes são pacientes do SUS.
Então, como eu informei, com os dados do Ministério da Saúde, a maior parte da população brasileira não tem cuidados com a cavidade oral, como a senhora mesma falou. Então, era muito difícil, às vezes, a maioria eram desdentados mesmo, pelo fato de serem pacientes do SUS. Os 560 pacientes que não foram avaliados foram pacientes que a gente não teve janela ou não teve tempo, a gente não conseguiu marcar. E sobre os odontólogos que avaliaram, foi uma equipe multidisciplinar de odontólogos, não foi um profissional, foram mais de um. E acredito que a senhora mais perguntou? Como que vocês fizeram o protocolo? Quais exames que vocês pediram? A média de quantas consultas que foram feitas com a odontologia? Na verdade, os odontólogos da nossa universidade, eles decidiram fazer o trabalho juntamente conosco. Então, essa parte é mais relacionada a eles do que comigo. E a senhora perguntou também da cirurgia valvar, que foi a prioridade. Foi o que mais a gente teve foi cirurgia valvar. Pelo simples fato da cirurgia valvar dar mais recorrência de endocardite. Então, a gente priorizou os pacientes que iriam realizar a cirurgia de troca valvar. Perguntei também a respeito de recidiva e se vocês chegaram a fazer análise de custo. Análise de custo a gente não chegou a fazer e a recidiva dos pacientes acredito que foi baixa, mas eu posso confirmar com o meu orientador. A gente não tem um valor específico da recidiva. E a média de consulta, que a senhora perguntou também, foram 3 consultas por paciente. Então, a gente estava realizando 3 consultas por paciente. Foi a média. Legal. Tiveram pacientes com 4, tiveram pacientes com 2, com 1, mas a média mesmo foram 3. Muito obrigada, Camila. Obrigada a você. Bom, pessoal, obrigado, doutora Leila, e obrigado, Camila, pelos comentários e pela apresentação. E vamos dar continuidade, então. O próximo trabalho é da acadêmica Pamela Cristina Ribeiro, será comentado pelo Dr. Davi Tenório, e a Pamela é aluna da Universidade do Oeste Paulista em Presidente Prudente, e o trabalho dela será sobre as características clínicas e epidemiológicas de longevos submetidos à cirurgia cardiovascular. Tudo certo. Meu nome é Pamela, né, como o pessoal me apresentou. O meu trabalho é sobre as características clínicas e epidemiológicas de longevos submetidos à cirurgia cardiovascular. Antes de iniciar a minha apresentação, gostaria de esclarecer, né, que eu sou ex-vice-presidente do departamento e também sou colaboradora júnior do Brazilian Journal of Cardiovascular Surgery blog, mas eu não participei da organização desse evento, né, pelo fato de eu apresentar um trabalho. E para iniciar, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o cenário atual que estamos vivendo. Então, de acordo com dados do IBGE, 13% da população brasileira possui 60 anos ou mais. Estima-se ainda que daqui 20 anos haverá 153 idosos para cada 100 jovens. Isso significa que a expectativa de vida hoje de um brasileiro é de 76,3 anos. E esse aumento da expectativa de vida gera diversos impactos, né? Inclusive na saúde. Porque, com o aumento da expectativa de vida, aumenta-se também as doenças cardiovasculares. Inclusive, em algumas literaturas, fala-se que 1/3 dessa população, né, maior de 60 anos, possuem alguma doença cardíaca. E isso tudo gera um aumento, né, do potencial candidatos à cirurgia cardiovascular. Em 2015, já tivemos uma parcela significativa dos pacientes que fizeram procedimentos cardíacos. Então, 14,8% desses pacientes tinham 80 anos ou mais. E frente a esse cenário, questionamos, né, devemos operar esses pacientes? Será que a idade cronológica é um fator de risco independente para maior mortalidade peri- e pós-operatória? Frente a esse questionamento, nós tivemos, né, como objetivo analisar o perfil clínico e epidemiológico dos longevos submetidos à cirurgia cardiovascular e admitidos na unidade de terapia intensiva coronariana da Santa Casa aqui de Presidente Prudente. A nossa metodologia de estudo foi um estudo coorte retrospectiva entre os anos de 2013 a 2019. Qual foi o tamanho da nossa amostra? Um total de 1.261 pacientes, dividido em 3 grupos. O primeiro grupo, de 18 a 59 anos, totalizando 353 pacientes,
O segundo grupo, de pacientes de 60 a 79 anos, totalizando 715 pacientes. E o terceiro grupo, que são os nossos maiores de 80 anos, também conhecido como longevos ou idosos extremos, totalizando 193 pacientes. Nosso critério de inclusão foram todos os pacientes admitidos na UTI coronariana após a realização de qualquer cirurgia cardiovascular durante esse período do nosso estudo. E excluímos apenas aqueles pacientes que foram admitidos, mas por motivos clínicos, né, que não foram submetidos à cirurgia. Para análise dos nossos dados, né, nós coletamos os dados no EpiMed Monitor e utilizamos o software SPSS versão 22.0 e usamos um nível de significância de P menor do que 0,05. A normalidade dos nossos dados foi avaliada pelo teste de Komarov-Smirnov e as variáveis contínuas utilizamos o teste de Kruskal-Wallis e as variáveis categóricas do teste de Q-quadrado. E apresentamos os nossos dados em média, desvio padrão, número absoluto e porcentagem. E quais foram os resultados que nós encontramos? Quanto às características epidemiológicas, observamos que, no grupo 1, a média de idade foi de 51,79 anos, o grupo 2, 69,33 anos e o grupo 3, 83,87 anos. O sexo masculino, ele foi predominante, né, nos 3 grupos, porém a gente observou que entre os nossos longevos, né, esse número foi diminuindo, chegando a 50,8%. O peso, também observamos que ocorreu uma diminuição ao longo, né, do aumento da idade e o mesmo da altura. E o IMC ficou intermediário entre os 3 grupos. Quanto aos fatores de risco cardiovasculares, observamos um grande predomínio de hipertensão arterial. Então, entre nossos longevos, 83,4% eram hipertensos. E um dado, né, o contrário, foi em relação ao tabagismo e obesidade. Vimos que entre nossos longevos, apenas 4,10 eram tabagistas e 5,7 eram obesos. Em relação à diabetes não complicada, observamos que 26,4% deles tinham essa doença. E só em nível de comparação, porque não deu um dado, né, significativamente estatístico, 3,10 tinham uma diabetes não complicada. Em relação à história prévia cardiovascular, observamos que a cirurgia cardíaca prévia esteve presente em 6,7% no nosso grupo, né, de longevos. Então, observamos que eram poucos pacientes, né, que foram reoperados. Em relação ao infarto agudo do miocárdio recente, 4,10% tiveram, e em relação ao distúrbio de ritmo cardíaco, 6,2%. O mesmo a gente viu em relação ao bloqueio atrioventricular, 4,7% dos nossos longevos apresentaram. Em relação a outras doenças associadas, observamos um aumento, né, dos quadros de demência, o que era esperado. Então, no nosso grupo 3, 2,6% possuíam, e na nossa amostra, nenhum dos nossos pacientes tiveram trombose. Em relação aos sinais e sintomas, a principal classificação funcional desses pacientes foram NIRA 2 e 3, 16,6%. E a título de curiosidade, né, só para comparação, também não deu um dado estatístico, NIRA 4 em 2,6%, angina em 2,6% e elevação do segmento ST, 2,6%. Em relação aos dados da internação, a gente vê também, né, que com o aumento da idade o número de cirurgias diminuiu, né, comparando com os outros grupos, mas entre os nossos longevos a cirurgia eletiva foi o que mais ocorreu, em 39,9%, e a cirurgia de urgência e emergência em apenas 2,6%. O SAPS 3 Points, que é um score de risco, né, de mortalidade, de complicações usado na UTI, ele foi também maior entre os nossos longevos, chegando a 44,81. Em relação a alguns desfechos clínicos que nós encontramos, a necessidade de marcar passo definitivo foi preciso, né, foi necessária em 3,6% dos nossos pacientes. E uns dados bem curiosos que chamou-nos a atenção, inclusive será tema de outros trabalhos, foi a constatação de que entre essa população a falência renal aguda diminuiu em relação aos outros grupos e esteve presente em 6,7%, e a necessidade de vasopressor ainda é alta, mas também foi um dado que diminuiu entre os nossos longevos, chegando a 42,5%.
E frente aos nossos dados, né, o que a gente gostaria de discutir nesse trabalho? Primeiramente, a gente sempre tem que pensar qual que é a importância de entender as diferenças clínicas e epidemiológicas da nossa amostra, quais os impactos geram para a prática clínica, cirúrgica e econômica do nosso Brasil, do nosso SUS, e esse conhecimento pode mudar a dinâmica do nosso healthcare oferecido? Frente a isso, e para tentar responder esses meus questionamentos, eu procurei, né, primeiro busquei no DEX os nossos descritores mais utilizados, e procurando na literatura mundial, eu encontrei no PubMed cerca de 1.179 artigos publicados nos últimos 5 anos que questionaram, né, a cirurgia cardiovascular em pacientes maiores de 80 anos. Quando eu procuro no Science Direct, é uma base que eu gosto, que é bem atual, ela tinha 16 resultados, 16 artigos, e quando eu vou para as bases, né, mais americanas, mais latino-americanas, inclusive brasileiras, eu vejo que no Cielo tinha apenas um artigo publicado sobre o nosso tema. No Lilacs tinha 9, e mesmo assim a gente consegue ver já que tem cirurgias que não eram necessariamente cardíacas. E no nosso journal não tem nenhum artigo sobre esse assunto. Com isso, né, concluindo, e na conclusão eu já vou falar um pouquinho, né, das minhas conclusões da discussão, a gente percebeu que 83,4% dos nossos pacientes eram hipertensos, 6,2% tinham distúrbios do ritmo, 4,7% tinha bloqueio atrioventricular, 4,1% teve um infarto agudo de miocárdio recente e 3,6% necessitou de marca-passo permanente. E também tivemos um predomínio do sexo masculino e um aumento, né, do nosso score, né, de gravidade. E com certeza saber a nossa população, conhecer os fatores de risco, nos ajudam e nos norteiam em toda a nossa condução do paciente, né? Tanto no pré como no pós e durante a cirurgia também, porque quando eu sei os meus riscos, eu sei as minhas fragilidades, eu já prevejo o que eu vou encontrar. Então, eu já vou saber oferecer, né, e vou tentar oferecer um melhor tratamento para esses meus pacientes. E claro que tudo isso vai impactar também no custo, né, porque se eu diminuo esse tempo de permanência hospitalar e tudo mais, consequentemente, eu vou reduzir os custos desse paciente para o sistema. Mas, no início da minha apresentação eu questionei, né? Será que a idade cronológica é um fator de risco independente? Será que nós devemos operar esse paciente? E até aqui eu caracterizei a minha amostra, mostrei os fatores de risco, mas eu não consegui ainda responder essas perguntas, né? Então, afinal, os benefícios superam os riscos? E com essa minha pergunta, eu vou finalizar e vou convidar vocês a participar o ano que vem, no Congresso da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, que vai ser em Porto Alegre, em 2021. E lá nós concentramos os nossos dados da nossa casuística em relação a desfechos, num pôster que foi aprovado como impacto da idade nos desfechos clínicos de pacientes submetidos à cirurgia cardiovascular. Se Deus quiser, todos poderão estar presentes, né, para ver esses resultados e um pouquinho da nossa pequena contribuição para o assunto. Eu queria agradecer a oportunidade e, principalmente, né, é uma honra para mim poder representar essa equipe, né, multidisciplinar aqui de Presidente Prudente, ao qual eu tenho tanto orgulho de estar aqui falando por eles. Muito obrigada. Excelente apresentação, Pamela. Muito obrigado pela participação. Obrigada. Eu passo a palavra para o Dr. Davi, que é o comentador do trabalho. Legal, Pamela. É muito gratificante para a gente estar vendo trabalhos desse nível sendo apresentados num congresso de um departamento que a gente se empenhou tanto para criar e para manter funcionando. Gostei bastante do teu trabalho. Eu acho que é algo bem atual e algo que vai ser cada vez mais presente na prática clínica que a gente que está começando essa jornada vai exercer. Considerei um bom estudo, tem um N interessante, tem os testes estatísticos que você usou foram adequados. Agora, fiquei curioso para saber algumas coisas que eu acho que acho que a maioria das minhas perguntas você vai apresentar nesse outro trabalho que você citou. Mas eu queria saber se você podia dar alguns spoilers. Um deles é para saber em relação ao principal. Queria saber em relação à mortalidade, se teve diferença ou não.
E algo também que você falou que eu creio que seja importante é a relação à demência pós-cirurgia. Isso é algo que eu também gostaria de saber. Você chegou a falar da presença de estudo de ritmo e de necessidade de implante marca-passo, que é algo que faz sentido fisiopatologicamente e que acrescenta. Mas tem como você dar um spoiler em relação à mortalidade e à demência no pós-operatório? Certo. Nós não, assim, eu não acompanhei essa questão, né, da demência ainda. Igual essa nossa amostra, a gente tem um banco de dados bem rico em relação à cirurgia cardíaca, né, nos longevos. Então, a gente até tem bastante dados que serão o título, né, das nossas próximas pesquisas. Um deles, realmente, a gente pode avaliar a demência. A gente não teve esse objetivo agora. O outro também que a gente quer avaliar, né, é a questão dos vasopressores, que chamou muita atenção, e a questão da falência renal. E em relação aos dados do outro trabalho, né, eu acabei nem memorizando eles aqui agora, porque eu não quis misturar os dois, mas realmente eu acho que o mais importante que a gente levantou, a mortalidade ainda é um pouco mais elevada entre os nossos longevos, porém a gente encontrou dados muito legais em relação à permanência hospitalar, vendo que ela não é maior entre esses pacientes, e também, mesmo a gravidade tendo aumentado, a gente encontrou poucas diferenças, então viu que um benefício existe, né, a gente pode oferecer uma maior qualidade de vida para esses pacientes, uma maior longevidade para eles. E é claro que a gente tem vários desafios, né, para encontrar ainda, para superar. Um deles é a criação desses scores, né, para predizer o risco e oferecer para o paciente escolher direito, né, vamos dizer assim, vai escolher qual que se beneficia do procedimento cirúrgico e qual será melhor manter ele clinicamente. O outro, é claro, a gente vê que os resultados das cirurgias robóticas, das cirurgias minimamente invasivas, são muito promissoras, tanto também as tecnologias endovasculares, então eu acho que tudo isso vai ajudar ainda mais a gente poder operar esses pacientes e oferecer, né, mais qualidade de vida e mais anos com a família, que é o que a gente quer, né, com esses idosos sempre com a gente. Eu acho que não sei se faltou alguma coisa, acho que não. Obrigado. De nada. Obrigado ao Dr. Davi e à Pamela pelos comentários. Vamos dar, então, seguimento às nossas apresentações. Eu gostaria de convidar o Ângelo Keppen, que é de Cascavel, Paraná, do Centro Universitário FAG, e o trabalho dele é prevalência de insuficiência renal aguda em pacientes submetidos à cirurgia cardíaca em um hospital escola do oeste do Paraná. E o comentador vai ser o Dr. Vinícius Nina. Boa noite a todos, meu nome é Ângelo Keppen, sou acadêmico do Centro Universitário da Fundação Assis Gurgos em Cascavel, no Paraná. Gostaria primeiramente de agradecer à banca avaliadora por estar presente aqui nessa noite de hoje, agradecer à comissão organizadora por esse webinar, uma forma nova, porém de muito proveito para todos nós. O nosso tema livre foi a respeito da prevalência de insuficiência renal aguda em pacientes submetidos à cirurgia cardíaca no Hospital Escola, no oeste do Paraná. Realizei esse trabalho juntamente com o Felipe Daniel Almeida, com orientação do professor doutor Rui Almeida. Para darmos início à nossa apresentação, temos que falar a respeito do conceito básico de insuficiência renal aguda. Essa patologia ocorre a redução da função renal. Pode ocorrer dentro de dias ou até mesmo dentro de algumas horas. Estima-se que sua incidência seja de até 30% da população mundial e que aproximadamente 22% dos pacientes que estão hospitalizados irão desenvolver essa patologia no seu período intra-hospitalar. A insuficiência renal aguda possui causas multifatoriais, sendo divididas entre pré-renais, renais ou pós-renais. Aqui na imagem, elencamos uma causa pré-renal, a lesão cardíaca. A lesão cardíaca pode causar uma lesão renal, que irá cursar com oligúria, aumento da creatinina sérica, positivação dos marcadores de lesão tecidual renal, além de distúrbios hidroeletrolíticos. Para diagnosticarmos uma insuficiência renal aguda, possuem diversos critérios amplamente conhecidos, como no nosso trabalho, optamos por utilizar o critério de Kidding, que classifica a insuficiência renal aguda com base na creatinina sérica e no débito urinário, e a divide em 3 estágios, sendo que o estágio 1 é o estágio mais leve e o estágio 3, o estágio mais grave, do qual o paciente pode estar até mesmo em anúria. Para continuarmos, temos que dar uma breve introdução a respeito da circulação extracorpórea. A circulação extracorpórea foi um marco tecnológico gigantesco dentro da medicina e da cirurgia cardiovascular, no qual se fez possível a substituição, ainda que temporária, da função de bomba do coração e respiratória dos pulmões. Aqui na imagem,
mostrando que a circulação extracorpórea é composta por um conjunto de técnicas e funções para trazer maior número de benefícios ao paciente. Benefícios esses, como menor estágio de complicação, seja tanto no intraoperatório como também no pós-operatório. Porém, a circulação extracorpórea possui seu ônus, ou seja, sua parte negativa. Ela traz uma importante inflamação sistêmica, além de uma hipotermia, uma hipotensão e também uma hiperfusão tecidual. A literatura aponta que quanto maior o tempo de circulação extracorpórea, maior os riscos de complicações ao paciente. Aqui trouxemos um artigo que elencou que pacientes que passam por cirurgia cardíaca com o uso da circulação extracorpórea, um aumento precoce da creatinina no pós-operatório é um importante marcador de insuficiência renal aguda. Com base nisso, os objetivos do nosso trabalho foram de analisar a prevalência de insuficiência renal aguda em pacientes que foram submetidos à cirurgia cardíaca com o uso da circulação extracorpórea no Hospital Escola no Oeste do Paraná. Os objetivos secundários foram de analisar tanto os fatores associados ao desenvolvimento da patologia, como também a mortalidade da população que analisamos. Nossa metodologia, nosso estudo foi um estudo descritivo, retrospectivo, de abordagem quantitativa e longitudinal, no qual colhemos informações a respeito de 73 pacientes que foram submetidos à cirurgia cardíaca com o uso da circulação extracorpórea. A duração do nosso estudo foi de 12 meses e o período de abordagem foi de janeiro de 2018 até janeiro de 2019. Avaliamos todas essas variáveis em nosso estudo. Dividimos as variáveis entre variáveis gerais, variáveis do pré-operatório e variáveis do pós-operatório. Os critérios de inclusão para nosso estudo foram que os pacientes teriam que ter realizado cirurgia, seja tanto de revascularização do miocárdio ou cirurgia de troca de válvula. Os critérios de exclusão foram de prontuários que não possuíam os dados mínimos, seja para o diagnóstico e classificação da insuficiência renal aguda, como também não possuíam metade das variáveis que analisamos em nosso estudo. Entrando em nossos resultados, podemos dizer que, dos 73 pacientes que analisamos, 15 foram excluídos devido a dados incompletos em seus prontuários, e dos 58 pacientes foram incluídos. Dos pacientes incluídos, 57% passaram pelo procedimento de troca de válvula cardíaca e 43% por revascularização do miocárdio. Das variáveis que analisamos, verificamos que as que tiveram maior relevância estatística foram sexo, idade e MC, creatinina no pré-operatório, creatinina, ureia e ácido lático no pós-operatório, bem como PCR, tempo de circulação extracorpórea e tempo de clampamento da aorta. Analisando as variáveis, conseguimos ver que 62% dos pacientes eram do sexo masculino e 38% do sexo feminino. A idade média dos pacientes foi de 65 anos, variando entre 22 anos e 27 anos, ou seja, desde um paciente jovem até um paciente com uma idade mais avançada. O MC médio dos pacientes foi de 26. E quando analisamos as patologias prévias, como podemos ver aqui no gráfico, 50 pacientes já haviam diagnóstico de hipertensão arterial, 22 de diabetes mellitus e 5 de insuficiência renal crônica. Analisando outras variáveis, verificamos que a PCR no pós-operatório, o valor médio foi de 8,84, ou seja, um valor acima do normal. Vale a pena ressaltar que a PCR é um importante marcador de inflamação. O tempo médio de circulação extracorpórea foi de 71 minutos e o tempo médio de clampamento da aorta de 52 minutos. A taxa de mortalidade dos nossos pacientes foi de 17%, ou seja, 10 pacientes dos 58 acabaram falecendo. Quando analisamos especificamente a função renal dos pacientes, conseguimos ver que a creatinina no pré-operatório, o valor médio foi de 1,15, ou seja, um valor dentro dos limites da normalidade. Já no pós-operatório, tanto a creatinina como a ureia e o ácido lático, os valores estavam aumentados. Conseguimos ver aqui no gráfico também um aumento em relação à creatinina no pré para o pós-operatório. Quando dividimos nossos pacientes conforme os critérios de Kiddington para a insuficiência renal, verificamos que 20 pacientes se enquadraram como um diagnóstico da patologia. Desses 20, 13 no estágio 1, 3 no estágio 2 e 4 no estágio 3 de Kiddington. Quando dividimos os pacientes entre sem insuficiência renal dos com insuficiência renal, verificamos que, tanto idade quanto peso, essas variáveis estavam levemente aumentadas para os pacientes com a patologia. A PCR no pós-operatório se manteve praticamente estável entre os dois grupos, porém com valores acima dos normais. Tanto o tempo de circulação extracorpórea quanto o clampamento da aorta também estavam aumentados em pacientes com a patologia. Analisando a função renal dos pacientes, verificamos que, tanto a creatinina no pré como no pós-operatório, os valores dos pacientes com insuficiência renal eram maiores dos pacientes sem insuficiência renal, bem como a ureia e o ácido lático. Analisando a taxa de óbito dos pacientes, verificamos que nenhum paciente que não desenvolveu a patologia faleceu e que 50% dos pacientes que desenvolveram a insuficiência renal aguda acabaram falecendo, ou seja, 10 dos 20 pacientes.
Quando dividimos os pacientes conforme os estágios de Kiddington para insuficiência renal, verificamos que no pré-operatório a creatinina aumentava conforme os estágios de Kiddington aumentavam, conforme a gravidade da doença aumentava. Vale a pena ressaltar que desde o pré-operatório esses pacientes já possuíam algum grau de lesão renal, visto que sua creatinina já estava com valores acima dos normais. Podemos verificar que tanto a ureia e a creatinina no pós-operatório, os valores também aumentavam, conforme a gravidade da doença aumentava. O ácido lático permaneceu-se constante entre os 3 estágios, porém, com valores acima dos normais. A taxa de óbito dos pacientes Kiddington 1 foi de 30%. Todos os pacientes Kiddington 2 faleceram, e 3 dos 4 pacientes Kiddington 3 acabaram por falecer. Nosso estudo teve algumas limitações, como, por exemplo, muitos prontuários incompletos, aproximadamente 17% dos prontuários. Caso os prontuários tivessem mais dados, mais variáveis poderiam ser incluídos no nosso estudo. Nosso número de pacientes seria maior. Além disso, nosso estudo foi realizado em somente um centro. Porém, pensando nisso, já iniciamos novas abordagens em novos centros para que em um futuro próximo o perfil epidemiológico da nossa população seja mais bem entendido. Com base nesses dados que apresentamos, podemos concluir que a prevalência de insuficiência renal aguda na população que analisamos foi de 34%. E também podemos concluir que, dentre as variáveis que analisamos, apenas idade avançada, sobrepeso, tempo de SEC e de comprimento na aorta, além de níveis elevados da creatinina tanto no pré como no pós-operatório, ureia e ácido lático no pós-operatório. Esses dados foram possíveis preditores para o desenvolvimento da insuficiência renal aguda. E, além disso, a mortalidade dos pacientes que desenvolveram a patologia foi de 50%. Podemos citar também que todos os pacientes que foram a óbito haviam desenvolvido algum grau de lesão renal. Com base nisso, esses dados devem ser analisados com maior cautela, tanto no pré como no pós-operatório, visto que são possíveis preditores tanto para o desenvolvimento da patologia, como também preditores de mortalidade. Caso esses dados sejam melhor analisados, o prognóstico dos nossos pacientes pode ser ainda melhor. Finalizo minha apresentação com uma frase do ilustre doutor Domingo Marcolino Braille, que infelizmente veio a falecer nesse ano de 2020. Porém, seus ensinamentos serão eternamente lembrados dentro da cirurgia cardiovascular e dentro de toda a medicina. O Dr. Braille citou: ser feliz faz bem ao coração. Por isso, nesse momento difícil que estamos passando, nessa pandemia, temos que buscar ao máximo a felicidade para vivermos ainda melhor. Dr. Vinícius, estou aberto a perguntas e questionamentos. Muito obrigado. Parabéns, Ângelo e o grupo. Eu vou, para fazer meus comentários, mostrar aqui rapidamente uma pequena apresentação que eu fiz. De novo, agradecer a oportunidade de participar do Departamento das Ligas. Eu acredito que, assim, eu também sou um entusiasta. Aqui, na Universidade Federal, nós temos a Liga Acadêmica e já temos ex-ligantes que hoje são residentes em cirurgia cardiovascular, e isso, realmente, eu sou entusiasta, a gente também compartilha com o professor Rui esse mesmo entusiasmo. Então, acredito parabenizar de novo pela iniciativa desse tema. É um tema que nós já estudamos há algum tempo, que nos interessa bastante, né? Então, o interesse no assunto, ele se deve ao fato de que a insuficiência renal é a complicação frequente do procedimento cirúrgico, principalmente na nossa área, está associada ao aumento da mortalidade no pós-operatório, conforme o Ângelo muito bem mostrou. Só reforçando aqui a importância desse tema, vejam que no ano de 2020, se nós colocarmos aqui expressões booleanas, cardiac surgery and acute renal failure, em 2020, apesar de toda essa pandemia, todo esse momento difícil, já tem 235 publicações sobre esse tema, e nas últimas décadas esse tema vem ganhando relevância. Aqui foi um estudo que nós fizemos há muito tempo atrás, muito parecido com esse. Eu que senti falta aqui, Ângelo, depois eu gostaria que você comentasse, porque você tem uma casuística boa, robusta, e você poderia sentir falta dos testes estatísticos para dar mais robustez ao seu estudo, né? E até pensar em aumentar a sua casuística com a futura publicação. Então, esse foi um estudo que nós fizemos, e eu sou muito feliz por isso, porque é um estudante de medicina, e assim como você, que conduziu esse estudo, e vejam que o resultado foi muito parecido com o seu. Olha, 30% de prevalência de insuficiência renal nesse grupo de pacientes submetidos à revascularização do miocárdio naquela ocasião. 7% deles precisaram de terapia dialítica. E aí a minha segunda pergunta: quantos dos seus, eu vi que você teve 10 pacientes
se teve uma prevalência parecida, né, em 34%, né, 20 pacientes tiveram insuficiência renal, quantos deles necessitaram de terapia dialítica. Vejam que a mortalidade no nosso estudo foi muito baixa, que é o que se espera para a revascularização do miocárdio, 0,8%. Agora, quando os pacientes desenvolveram insuficiência renal, foi 10 vezes mais alta essa mortalidade, chegou a 8,8%. Então, e observem que dos nossos pacientes, 4 precisaram de terapia dialítica, desses 4, metade morreram. Então, assim, isso é realmente um preditor de gravidade. Como conclusão do nosso estudo, e o seu também vai permitir você concluir isso, falta fazer o tratamento estatístico para isso, mas o tempo de circulação extracorpórea, conforme você mostrou, acima de 115 minutos, pinçamento aórtico acima de 85, necessidade de balão intraórtico, ventilação mecânica por mais de 24 horas, bradicardia, hipotensão, arritmia, drogas vasoativas, tudo isso foram fatores de risco independentes para a insuficiência renal na nossa casuística. E, portanto, como você muito bem concluiu, nós tivemos também a mesma conclusão, que a insuficiência renal é um preditor de mortalidade, de pior resultado pós-operatório, maior permanência em terapia intensiva e, consequentemente, maior mortalidade. Esse aqui foi um segundo estudo que nós fizemos, com 169 pacientes, já mais recente, já nessa década, em 2013, utilizando, você usou o KDIGO, nós utilizamos o RIFLE e o Akin, que são 2 protocolos para identificar e estratificar a insuficiência renal, e nós fizemos um estudo muito simples, mas bem interessante, tentamos medir o grau de concordância entre eles através do capa de Cohen, e vejam que, de novo, muito parecido com a sua foi 34% a prevalência de insuficiência renal, a nossa foi de 33%, por um dos métodos, 29% pelo outro, muito parecido. A terapia dialítica, aqui já foi menor, 3,5%, metade do que aconteceu no passado, aí a taxa de mortalidade também foi um pouco mais elevada. E esse estudo nós concluímos que esses 2 métodos, tanto para diagnóstico como para estratificação da insuficiência renal no pós-operatório de cirurgia cardíaca, tem uma boa concordância, tanto para a detecção quanto para a estratificação da lesão renal aguda no pós-operatório. Então, as minhas perguntas, portanto, só recapitulando, a necessidade do teste estatístico, de novo, por que não foi medido o ácido lá, os marcadores inflamatórios, como o ácido lático e o IPCR no pré-operatório também, e para comparar com o pós-operatório, e quantos dialíticos você teve. Eu vi que 10 pacientes que tiveram algum grau de insuficiência renal, eles morreram, quantos deles foram necessitados de terapia renal substitutiva, ou seja, de diálise. Então, mais uma vez, parabéns aos autores, e eu fico muito feliz de poder participar desse momento tão importante para a Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular e para o Departamento das Ligas Acadêmicas. Obrigado. Muito obrigado, doutor, pela consideração. Então, doutor, começando com as suas perguntas, o senhor questionou a respeito da relevância estatística, da significância estatística. A gente até tentou fazer uma estatística no nosso trabalho melhor, porém, como o nosso número é muito pequeno de pacientes, o nosso peso não teria uma significância. Então, optamos por deixar para esses próximos trabalhos que estamos fazendo, já iniciamos trabalhos em novos centros, para que o nosso número de pacientes seja ainda maior, para que essa relevância estatística possa ser feita e os dados sejam melhores abrangidos e nossos pacientes também possam se beneficiar ainda mais do nosso trabalho. Quando o senhor questionou a respeito da terapia dialítica, verificamos que dos 20 pacientes que foram diagnosticados com a patologia de insuficiência renal aguda, dos 10 pacientes, 4 pacientes foram para a terapia dialítica e 2 desses pacientes acabaram falecendo. E um desses pacientes que foi para a terapia dialítica, ele tinha 22 anos, que foi o paciente que até citou o nosso estudo. Esse paciente, ele tem uma história até interessante. Ele, com 22 anos, passou pela cirurgia de troca de válvula cardíaca, passou pela cirurgia de troca de válvula mitral, e esse paciente, como ele tinha uma idade muito inferior aos outros, e não possuía nenhuma patologia prévia, ele acabou não falecendo. Então, os pacientes que digo 3, que são os mais graves, acabaram ficando 75%, e não 100%, como os pacientes que digo 2. E eu vi que o senhor citou no seu artigo também, a respeito dos critérios de Rifle, de Akin, ou Rifle e Akin, como
o pessoal às vezes comenta. Nós optamos por utilizar o critério de Kiedgo porque ele tenta fazer uma junção entre as divergências que possuem no critério de Riff e o critério de Akin, para tentar fazer um critério só. Porém, o próprio Kidney Disease Improving Global Outcome, que é o Kiedgo, ele cita que não tem diferença entre os critérios e que todos têm a mesma finalidade, que é diagnosticar a insuficiência renal aguda. Então, acho que seria isso, doutor. Se o senhor tiver mais alguma dúvida, a gente pode tentar solucionar. Não, excelente. Acho que o caminho é esse. Vejam que os números não mentem, né? Então, vocês viram que nós tivemos uma prevalência exatamente igual à sua, em torno de 30%, e a mortalidade do dialítico a mesma, né? Nós tivemos aqui naquele estudo 4, foram para terapia dialítica, metade morreu. Então, realmente, quando está em estágio mais avançado, infelizmente, o prognóstico é muito ruim. Então, assim, parabéns ao grupo, ao professor Rui, os outros autores, o Felipe e o Daniel, pela iniciativa de fazer esse trabalho. Muito obrigado, doutor. Obrigado, doutor Nina e Ângelo, pelos comentários. Pessoal, vamos dar seguimento à nossa última apresentação, então. Eu gostaria de convidar a Camila de Oliveira Silva, que também é de Cascavel, no Paraná, e é da Universidade do Oeste do Paraná, estadual do Oeste do Paraná, e o comentador é o Dr. Fernando Moraes. O trabalho dela é sobre o cálculo do Syntax Score em pacientes submetidos a cineangiocoriografia em um hospital universitário do Oeste do Paraná. Boa noite a todos, meu nome é Camila, eu sou acadêmica da Universidade Estadual do Oeste do Paraná e meu trabalho é sobre o cálculo do Syntax Score em pacientes submetidos a cineangiocoriografia no Hospital Universitário do Oeste do Paraná. Bom, como nós estamos num congresso acadêmico, eu creio que nem todos estejam familiarizados com o conceito do Syntax Score e nem sobre o que ele trata. E provavelmente a maioria das pessoas pode ter tido essa mesma reação ao ler o título do meu trabalho. Mas tá tudo bem, porque eu também tive essa reação quando eu soube sobre o título da pesquisa e o objetivo dela, porque eu também não sabia sobre detalhes do assunto. Então, vou tentar deixar ele da forma mais simples possível para que todos possam entender e se familiarizar com ele. O Syntax Score, basicamente, é um score que tenta determinar a gravidade da doença arterial coronariana a partir de uma pontuação que é retirada após a estratificação no cateterismo cardíaco das lesões. Então, cada lesão vai, a partir da avaliação dela, adquirir uma pontuação. E esse score, ele é utilizado tanto por cirurgiões cardíacos quanto por hemodinamicistas para avaliação diária dos pacientes, para ajudar nas condutas e na tomada de decisões para os tratamentos. De onde que surgiu o Syntax Score? Como que ele funciona? Esse site aqui é a calculadora do Syntax Score. Se alguém quiser acompanhar simultaneamente, pode apontar a câmera do celular para esse QR Code aqui. Basicamente, para você ter uma ideia da pontuação, o Syntax Score, ele funciona selecionando um segmento do vaso em que há a lesão, e você vai selecionar também características dessa lesão, e o algoritmo vai te dar uma pontuação. Essa pontuação vai ser mais ou menos a etiqueta do seu paciente, vai dizer qual é a gravidade da doença dele, e também vai te dizer, predizer qual seria o risco dele de ter eventos cardiovasculares se ele fosse submetido a um procedimento de revascularização, seja por cirurgia ou por angioplastia. E de onde que surgiu o Syntax Score? Ele surgiu deste estudo aqui que foi publicado no New England em 2009. Foi um estudo prospectivo que analisou 1.800 pacientes que foram submetidos a angioplastia transluminal percutânea ou cirurgia de revascularização do miocárdio, e tiveram os seus Syntax Scores calculados e divididos por valores baixos, intermediários e altos, e aí tiveram seus desfechos após os procedimentos avaliados e comparados com esses valores, para depois
isso auxiliar na tomada de condutas também dos cirurgiões hemodinamicistas, para tentar utilizar o método mais adequado para os seus pacientes. E esses eventos cardíacos maiores, que são os MACEs, eles são avaliados até hoje, como esse estudo aqui que ele exemplifica, que os pacientes do Syntax Trial, eles estão sendo avaliados ainda 10 anos após o estudo antigo ter acontecido. O nosso trabalho, basicamente, ele não quis avaliar esses eventos cardíacos maiores. Ele quis calcular o Syntax de 200 pacientes que fizeram cineangiocoronariografia no serviço de hemodinâmica do HUOP, para a gente ter um perfil angiográfico desses pacientes, ver qual é a gravidade da doença coronariana deles. E também associado ao Syntax Score dos nossos pacientes, a gente anotou características e comorbidades deles, vimos quantos deles foram tratados com angiografia, com angioplastia ou cirurgia de revascularização. E também se no intra-hospitalar eles foram a óbito ou tiveram alta. O estudo foi feito de forma retrospectiva, com análise de prontuários e também dos filmes de cateterismo cardíaco mesmo, presentes lá no hospital universitário. E foram incluídos neste estudo os pacientes basicamente que se enquadravam nos critérios do Syntax Score, que previa ter lesões de pelo menos 50% do lumen arterial obstrutivas e em vasos que tinham pelo menos 1,5 milímetros. E os pacientes não poderiam ter procedimentos de revascularização prévios. Os que não se enquadravam foram excluídos do estudo. Nós tínhamos um N de 200 pacientes. O que foi avaliado, associado ao Syntax Score que foi calculado previamente, foram basicamente essas características, e o Syntax Score foi classificado entre baixo, intermediário e alto, com valores de 0 a 22, 23 a 32 e maior ou igual a 33, respectivamente. Nós obtivemos os seguintes valores. A média do Syntax Score dos nossos pacientes foi de 20,3, e a maioria deles se encontrava no Syntax Score considerado como baixo, foi 64% da nossa população, seguido por alto e intermediário. Recordando os valores rapidinho, e os nossos pacientes, em sua maioria, como a gente pode ver no gráfico e pelos valores também aqui da tabela, eles tinham um perfil de pacientes homens, hipertensos, tabagistas e dislipidêmicos. E também uma boa parte deles apresentava diabetes mellitus também como comorbidade, chegou a quase 40%. Os que foram tratados com procedimento invasivo de angioplastia transluminal percutânea, 39 tinham Syntax baixo, seguido por alto e intermediário. E somente um paciente foi submetido à cirurgia de revascularização do miocárdio e o mesmo tinha o Syntax alto. Durante o internamento, o desfecho de alta hospitalar, ele foi progressivamente mais baixo conforme o Syntax aumentava, e o óbito foi progressivamente mais alto, seguindo o valor do Syntax Score. As causas de óbito foram variadas, mas percebemos que os pacientes que foram submetidos à angioplastia, as principais causas foram associadas ao procedimento ou eventos cardiovasculares, e nos pacientes que foram tratados clinicamente, as principais causas foram infecciosas. Comparando com o estudo Syntax em si, nós percebemos que o perfil dos pacientes acaba sendo parecido com relação à idade, sexo ou diabetes. Só o tabagismo acaba sendo um pouquinho diferente, mas a hipertensão também prevalece, hiperlipidemia, e o Syntax Score deles também é um pouco mais alto que o nosso. Esse estudo é do INCOR de São Paulo, eles estudam frequência de eventos cardíacos maiores com relação ao Syntax Score, mas como é um estudo brasileiro, convém bastante comparar as duas populações. A média de idade deles está entre a 6ª e 7ª década de vida, bem parecida com a nossa. A população é do sexo masculino em sua maioria, a maioria também hipertensa, tem uma porcentagem de diabéticos semelhantes à nossa, dislipidêmicos também em sua maioria, e a porcentagem de tabagistas também ficou menor do que a nossa, assim como o estudo do Syntax. Mas percebemos que no gráfico, os pacientes acabam tendo um perfil bem parecido com o nosso. Vejam a curva da hipertensão, como ela acaba subindo em relação ao Syntax Score de forma bem parecida.
O desfecho de óbito acabou sendo mais diferente no estudo do INCOR de São Paulo e do nosso. No deles não teve óbito na fase hospitalar, no nosso teve. E com relação ao Syntax Trial, a gente não foi capaz de comparar os desfechos intra-hospitalar, porque o trial do Syntax, ele utilizou desfechos a longo prazo e comparou eventos cardíacos específicos relacionados aos procedimentos. E esse não foi o intuito do nosso estudo. Além do nosso estudo ter sido retrospectivo e o Syntax Trial ter sido de uma forma prospectiva, randomizada e multicêntrica. Então, nós percebemos que a maioria dos nossos pacientes estava no grupo de Syntax Score baixo, dislipidemia, tabagismo e hipertensão foram as comorbidades mais prevalentes nos nossos pacientes, além do tratamento clínico, que estava nos 61% dos nossos pacientes. A angioplastia foi o tratamento de escolha invasivo mais realizado, e a cirurgia de revascularização do miocárdio foi realizada somente em um paciente, o que representa 0,5%. E houve maior taxa de óbito durante o internamento conforme a pontuação do Syntax Score evoluir, mas essa população é insuficiente para que a gente possa realizar uma confirmação com relação causal. Eu agradeço a todos pela oportunidade, ao departamento, à sociedade brasileira. Passo a palavra para o meu comentador, e se alguém tiver interesse em baixar a minha apresentação, é só escanear esse símbolozinho aqui, que ele vai direcionar para um PDF. Muito obrigada. Parabéns pela excelente apresentação, Camila. Eu passo a palavra agora para o Dr. Fernando Moraes, que é o comentador do trabalho. Boa noite a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o honroso convite à sociedade, à Liga, e parabenizar a autora Camila e aos colaboradores, né, pela iniciativa e pelo trabalho. Eu acho que é um trabalho que tem uma relevância, é um tema atual, muito utilizado na doença coronariana, que, na verdade, o Syntax Score, ele é um estudo que definiu, como você bem disse aí, a melhor forma de estratégia de tratamento da doença coronariana, né, do ponto de vista de doença de tratamento invasivo. Parabenizar a doutora Camila, porque ela fez durante a sua apresentação, primeiro que ela obedeceu o tema, teve uma boa fluência na sua apresentação, ao longo da sua apresentação. Esse é um trabalho que ele tem um nexo causal, então o que está escrito no título, ele tem um nexo causal com o objetivo, a sua condução e a sua conclusão, todas uma boa correspondência, e é um assunto, como eu disse anteriormente, que é um marco na doença arterial coronária, no que diz respeito à estratégia de tratamento invasivo. Eu teria como pergunta para você, Camila, e aos autores, o seguinte aspecto. A gente pode observar que você não era o objetivo principal fazer a avaliação do tratamento, e sim fazer uma análise observacional dos achados do exame de cateterismo com as correlações até demográficas desses pacientes. E que você, no seu comentário, muito bem avaliou que houve uma certa concordância com o trabalho previamente publicado aqui no nosso meio, no grupo do INCOR. Eu perguntaria aqui o porquê naqueles pacientes que tiveram um risco, um score de risco mais elevado, que tradicionalmente eles são encaminhados para a cirurgia, porque na sua observação nesse grupo de pacientes não houve essa indicação, né? E ao que você atribuiu que alguns pacientes tiveram a mortalidade, se houve relação com a doença coronariana ou não, que outros fatores levaram a esse desfecho, uma vez que eram casos eletivamente, por que razão a avaliação desse outro aspecto no que diz respeito a desfecho duro, no que diz respeito à mortalidade. Doutor, só a primeira pergunta, eu acho que o seu áudio cortou, eu não consegui escutá-la muito bem. Se o senhor puder repetir, por favor.
Eu estava comentando que você fez uma boa avaliação e correlação com esse teu trabalho, avaliando dados demográficos, que observou também a observação em trabalho previamente publicado aqui no nosso meio, como o do INCOR, né? E aqueles indivíduos que tinham o score, syntax score mais elevados, qual foi a condução, a indicação de tratamento para esses pacientes, porque nós sabemos que eles são mais beneficiados com tratamento cirúrgico, né, invasivo e cirúrgico, e para onde foram e qual a condução desses doentes? Bom, obrigada pelas perguntas. São coisas que a gente acabou pensando também durante a coleta dos dados, para onde que foram os pacientes que tinham o syntax score mais grave, porque até pelo próprio syntax trial eles teriam indicação de fazer um procedimento mais invasivo. Uma coisa que não foi mencionada no trabalho é que o hospital universitário ele não é um serviço de referência em cirurgia cardíaca aqui na cidade. Então, a gente tem aqui 3 hospitais que fazem cirurgia cardíaca. Tem o Hospital do Coração, o Hospital São Lucas e o Hospital Policlínica também. Então, apesar de um paciente ter feito cirurgia e ter o syntax score alto, existiram outros 2 que tinham indicação de cirurgia, de revascularização. Um não aceitou porque era testemunha de Jeová e não queria receber transfusão sanguínea, e o outro não conseguiu os trâmites para transferência hospitalar. Mas deu para perceber nos prontuários que pacientes com syntax alto acabavam conseguindo transferência para outros hospitais para conseguir acompanhamento ambulatorial e, quem sabe, os trâmites para fazer cirurgia lá. Então, quem sabe, acabou tendo um viés na pesquisa de não ter tido tanta cirurgia de revascularização quanto a gente esperava. E a segunda pergunta que o senhor fez, que foi com relação às causas de óbito, né, nos pacientes que não foram tratados, foi isso, com angioplastia? Isso, qual o motivo que teve uma certa mortalidade, inclusive em pacientes de score de risco, syntax score de baixo? De baixo? Tá. A gente viu que nos pacientes que não fizeram a angioplastia, a principal causa de óbito deles intra-hospitalar foi consequente a um processo infeccioso. Então, após a síndrome coronariana aguda, eles acabaram por fluxo hospitalar mesmo, ficando muito tempo internados em sala de emergência, consequente à ventilação mecânica, intubação orotraqueal, vem todo aquele processo de pneumonia associada à ventilação mecânica, processo inflamatório, daí sepse. Foi basicamente o que a gente percebeu na revisão dos prontuários. A maioria deles foi isso. Foi secundário à síndrome coronariana aguda, alguns chegaram pós-PCR também, para fazer o cateterismo. Então, o que não foi complicação da angioplastia mesmo, foi complicação do evento pós-infarto agudo. Ok, agradeço mais uma vez aí a oportunidade de ter participado aqui da sua arguição, e agradeço também à sociedade o honroso convite mais uma vez. E parabenizo não só a você e todos os outros autores do trabalho. Muito obrigado. Obrigada, doutor. Obrigado, Camila, e obrigado, doutor Fernando, pela contribuição. Eu gostaria de passar a palavra agora para o doutor Rui, que vai conduzir aí a avaliação dos casos, ou do Felipe. Eu gostaria de agradecer a todos os apresentadores dos temas livres, tanto ontem quanto hoje, a Ana Laura, a Ariadne, a Tarsis, o Pedro, as 2 Camilas, Pamela e Ângela. Com certeza, os trabalhos de vocês foram muito bons. Vocês já são vencedores por estarem nesse grupo dos 8 trabalhos aprovados para apresentação oral. Então, a comissão organizadora vai se juntar agora nos próximos 10, 12 minutos para julgar quem de vocês teve a melhor apresentação e depois fazer a divulgação juntamente com os prêmios. Mas eu gostaria de parabenizar todos vocês por já estarem participando
e por serem também os pioneiros da nossa apresentação de webinar acadêmico. Com certeza é uma ideia que deu muito certo. Nós atingimos, nesse segundo dia, um número muito grande de público também. Então, é muito importante ver que nós estamos conseguindo levar essas informações e essas nossas pesquisas para bastante gente. Então, parabéns a todos vocês e muito obrigado a todos os cirurgiões que dispuseram de um pouquinho do seu tempo para nos ensinar e participar aqui conosco. Vou deixar a sessão suspensa por 10 minutos e assim que a comissão tiver um resultado, a gente volta a se reunir. Por favor, não saiam da sala, tá bom? Boa noite a todos. Nós estamos de volta, os vencedores já, evidentemente. Eu vou anunciar só os prêmios. O primeiro lugar tem uma passagem de novo, uma passagem de ida e volta para o Congresso Brasileiro de Cirurgia Cardíaca em Porto Alegre no ano que vem. O segundo prêmio é a inscrição no Congresso gratuita. E o terceiro prêmio é um livro que é oferecido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardíaca. Quem vai atribuir esses prêmios é o Diogo Assis Souza, que vai atribuir o terceiro lugar, o Dr. João Carlos Leal, do segundo lugar, e o Dr. Henrique Moral, o primeiro lugar. Então, eu só queria dizer uma coisa, apesar de eu ter sido nominado pela primeira vez na minha vida de patrono do Departamento de Ligas, eu não tenho nada a ver com a avaliação. Os avaliadores são 5 pessoas, o professor Henrique Moura, que é o diretor científico da sociedade, o professor João Carlos Leal, que é o vice-presidente da sociedade, o Gabriel como primeiro presidente das ligas, e aí nós temos o futuro presidente, que é o Diogo Assis Souza, e a futura vice-presidente, que é a Fernanda Bezerra. Tá? Então, todas as vezes, eu só queria declarar mais uma vez, que todas as vezes que algum dos meus trabalhos foi apresentado nos departamentos, eu me desliguei de todos os compromissos da comissão avaliadora, apesar de sempre ter pertencido e vou continuar a querer pertencer, mas toda vez que tiver um trabalho meu, eu estou fora por uma questão de ética e por uma questão de viés. Perfeito, passando isso, eu vou passar a palavra para o Diogo. Diogo, o microfone é seu. Muito obrigado. Boa noite, gente. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade, ser breve aqui nos cumprimentos pelo correr da hora, né? Agradecer a oportunidade de poder falar aqui um pouquinho e parabenizar todos que tiveram trabalho, os 8 trabalhos, como o Felipe muito bem disse, todos já são vencedores por estarem aqui, já são trabalhos selecionados de altíssimo nível, muito respeitados, com muito conteúdo muito bom, e é sempre bom ver colegas como eu, acadêmico, desenvolvendo tarefas, ideias, propósitos, e trazer sempre esses trabalhos brilhantes para a gente. Fiquei incumbido de dar o terceiro lugar aqui, de falar o terceiro lugar, e é com uma grande alegria que eu posso dizer que não temos um terceiro lugar, mas sim 2. Foram 2 trabalhos que tiveram na nossa avaliação a mesma nota, e acreditamos que ambos foram bons o suficiente e que não teria que tentar medir para ver quem foi melhor que o outro. Então, dessa forma, acreditamos que os 2 merecem o prêmio de terceiro lugar. Então, em nenhuma ordem, mas sim os 2 igualmente qualificados. Em terceiro lugar, Ângelo Keppen e a Camila Oliveira Silva. Parabéns pelo resultado. Obrigada. Doutor Rui, pode continuar. Muito obrigado, Diogo. Valeu, Ângelo. Parabéns aos 2. Eu vou pedir para o Dr. João Carlos anunciar o segundo prêmio. Bom, boa noite a todos. Para mim é uma satisfação enorme estar participando desse congresso de temas livres da Liga Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, e coube a mim a honra de falar o segundo prêmio, falar o segundo trabalho, que foi características clínicas e epidemiológicas de longevos submetidos à cirurgia cardiovascular. Esse trabalho vem lá de Presidente Prudente, e quem falou, quem foi Pamela Cristina
Ribeiro. Pamela, parabéns pelo trabalho muito bom, muito bem desenvolvido, com análise estatística primorosa. Recomendo só fazer multivariada, tá? Muito bom, parabéns, e é isso daí. Rui. Professor Henrique Murat, muito obrigado por estar na comissão avaliadora, que o senhor tem a honra de dar o primeiro prêmio, né? Pode, claro. Foi uma grande honra poder fazer parte dessa comissão. Primeiro, é que todos os trabalhos foram realmente muito bons, bem apresentados, com cuidado, procurando fazer algum tipo de investigação, de pesquisa. Eu acho que todos estão de parabéns, parabéns mesmo. E as apresentações eu acho que foram perfeitas. E a surpresa é que está sendo mais importante o nosso via webinar do que via presencial, pelo que vocês me disseram. Isso eu acho que é muito interessante do ponto de vista de apresentação. Mas o trabalho que foi escolhido é o trabalho Análise Anatômica e Ecocardiográfica da válvula cúspide na cardiomiopatia dilatada, isquêmica e idiopática, de Ana Laura Costa de Gori. Muito parabéns, Ana Laura, o seu trabalho foi excelente, sua apresentação foi ótima, e é uma continuação de um trabalho já iniciado há anos atrás pelo Dr. Alexandre Webb, e que traz informações assim, muito importantes. Eu acho que parabéns pelo que foi feito, e você realmente mereceu esse primeiro lugar. Rui, é o seguinte, a Ana está na plateia e eu acabei de pedir para a Sandra para abrir para a Ana poder entrar como palestrante, para ela poder agradecer e a gente poder ver, quer dizer, ela, né? Então, isso seria importante, quer dizer, ela já está sendo passada para palestrante, já saiu de participante, ela deve entrar em pouco tempo, então vamos só esperar para nós darmos parabéns, porque realmente eu pessoalmente acho que a Ana está aí já. Eu pessoalmente acho que o Departamento de Ligas tem sido um grande produtor científico e os trabalhos são de alto nível. O professor Henrique Murat sempre comenta isso comigo todo ano e eu estou cada vez mais feliz com isso, porque nós estamos trazendo gente que está feliz com a parte científica. E eu acho que esse ano nós conseguimos, além de fazer os trabalhos, de poder apresentá-los no ano, isso é extremamente importante, principalmente para pessoas que estão no 5º e 6º ano e que precisam entregar seus currículos para a residência, a gente conseguir fazer uma reunião dessas, quer dizer, desse nível, em que nós chegamos no final com 40 participantes ainda, que é muito mais ainda do que foi. Ana, os meus parabéns, quer dizer, pessoais, os parabéns da comissão organizadora. Por favor, coloque o vídeo dentro, quer dizer, e o áudio, porque a gente quer ouvi-la, né? Boa noite. Gostaria de agradecer a todos. Foi um prazer apresentar o trabalho para os senhores e, com certeza, é uma honra para mim receber esse prêmio e, com certeza, estarei presente no próximo congresso. E eu queria agradecer também ao meu coordenador, o Dr. Alexandre Webb, que esteve sempre ali presente para ajudar no que necessário. Então, eu gostaria de agradecer muito a ele, principalmente. Parabéns. Obrigado. Uma salva de palmas para todos. Então, eu quero finalizar a nossa sessão, agradecer a presença de todos vocês, todos os participantes que estavam assistindo, todos os comentadores, os avaliadores, os acadêmicos que estavam apresentando seus trabalhos, dizer que esse é o primeiro de muitos webinars acadêmicos que vão acontecer e é extremamente gratificante ver as nossas produções científicas sendo divulgadas. De novo, agradecer à sociedade pelo espaço que sempre nos proporciona, aproveitar esse último momento com todos vocês para me despedir da minha gestão, que infelizmente hoje marcamos como a data final, tanto eu quanto a Pamela. Pamela, se até quiser ligar seu áudio, falar 2 minutinhos também. A gente se despede sempre com um aperto no coração, por gostar muito desse grupo, gostar muito de participar com vocês, mas eu tenho certeza que a sociedade vai poder sempre contar com o departamento nas suas próximas gestões
e com certeza o Diogo e Fernanda vão fazer um trabalho excelente, até muito melhor que o nosso. E assim que passar da pandemia, eu não vejo a hora de ver todos vocês de novo no próximo congresso e com certeza estaremos todos juntos novamente. Pamela? Com certeza, eu queria agradecer mais uma vez, foi fantástico, uma oportunidade incrível, Dr. Rui, de novo agradeço a oportunidade. Felipe, impressionante, foi muito, muito bom, gente, e foi uma honra mesmo poder participar do departamento, e o Diogo e a Fernanda vão arrasar, não tenho dúvida, eles são fantásticos. Seguinte, deixa eu dizer algumas coisas que eu acho que vocês têm que fazer publicidade. No dia 24 nós teremos um webinar promovido pelo departamento, em que nós vamos discutir a volta das cirurgias e da atividade de cirurgia cardiovascular depois da pandemia. Temos pessoas extremamente importantes, quer dizer, dentro desse são 5 pessoas que vão falar, o Dr. Omar, o Dr. Murar vai falar, o Dr. Fábio Jatene, quer dizer, nós temos um convidado, o Dr. João Carlos vai falar também, nós temos um convidado de fora que é o Dr. Fausto. Esse vai ser um retorno, nós esperamos que além da participação académica tenha a participação de cirurgiões também. E outro dos webinars que vai ter com o departamento juntamente vai ser no dia 1 de julho, que vai ser o treinamento em cirurgia cardiovascular. E esse webinar, quer dizer, é básico, o primeiro vai ser em português, o segundo vai ser em inglês, e tem, entre outras pessoas, o Dr. Wael Lavid, que é dos Estados Unidos, o Dr. Nguyen, que é dos Estados Unidos, Francisco Maissano, da Suíça, e o Dr. Rafa Sadaba, da Espanha, e, evidentemente, o Dr. Henrique Murá, como diretor científico, ele vai falar sobre essa parte, e ex-diretor de Educação Médica. Eu acho importante, quer dizer, a vossa participação em todos eles, para poderem ver, e por favor, os prints vão estar, os folders vão estar em breve nas mãos, por favor circulem nas redes sociais, para que a gente consiga o maior número de pessoas, porque é extremamente importante, principalmente, além dos temas que são temas relevantes, tanto para cirurgiões como para todos os outros, mas principalmente porque é realizado pelo departamento, quer dizer, isso é extremamente importante para nós, tá? Eu agradeço a todos, agradeço que a todos estarem presentes, quer dizer, parabéns a todos aqueles que foram premiados, e mais do que isso, parabéns a todos aqueles que participaram, tanto com trabalhos científicos, como com a vossa presença, porque engrandeceram esse evento, que foi o primeiro talvez seja o primeiro de muitos. Obrigado a todos. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Obrigado, Dr. Rui. Boa noite.